A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Ovo de Cristal, de H.G. Wells. O patriarca da investigação espacial, criador da Guerra dos Mundos, o Homem Invisível, a Máquina do Tempo, chega ao Leitura de Ouvido. Vamos ver o que tem dentro desse ovo aí, vamos ver se é tão importante assim. Boa leitura. O Ovo de Cristal, de H.G. Wells. Tradução de Rodrigo Bihalva Monks. Havia, até um ano atrás, uma lojinha de aparência suja no oeste de Londres, com um letreiro amarelo gasto que se lia C. Cave, naturalista e negociante de antiguidades. O conteúdo de sua vitrine era curiosamente variado. Presas de elefante e um conjunto incompleto de peças de xadrez, miçangas e armas, uma caixa com olhos, 2 crânios de tigres e um de humano, vários macacos de pelúcia comidos por traças, um segurava uma lâmpada, um armário antigo, algo que parecia um ovo de avestruz encardido, alguns equipamentos de pesca e um tanque de vidro vazio e extraordinariamente sujo. Havia também, no momento em que essa história começa, um objeto de cristal, trabalhado na forma de um ovo e incrivelmente polido. Era para isso que 2 homens olhavam do lado de fora da vitrine. Um deles, um clérigo alto e magro, e o outro, um jovem de barba escura e pele morena com roupas discretas. O jovem falava e gesticulava com entusiasmo, parecendo ansioso para que seu companheiro comprasse o artigo. Enquanto estavam ali, o Sr. Cave apareceu na loja, a barba ainda cheia de farelos de pão com manteiga de seu chá da tarde. Assim que viu os homens e o objeto de sua admiração, seu semblante endureceu. Lançou um olhar culpado por cima do ombro e, suavemente, fechou a porta dos fundos. Ele era um homem pequeno e velho, de rosto pálido e olhos peculiarmente azuis. Seu cabelo era de um cinza sujo e vestia um sobretudo azul gasto, um chapéu de seda antigo e um sapato felpudo rente ao calcanhar. Ficou observando a conversa dos 2 homens. O clérigo enfiou a mão no bolso da calça, examinou um punhado de dinheiro e mostrou os dentes em um sorriso afável. O Sr. Cave parecia ainda mais deprimido quando entraram na loja. O clérigo, sem cerimônias, perguntou o preço do ovo de cristal. O Sr. Cave, olhando nervosamente para a porta dos fundos, informou que custava 5 libras. O clérigo protestou, tanto para seu companheiro quanto para o Sr. Cave, que o preço era alto. Era, de fato, muito mais que o Sr. Cave pretendia cobrar quando recebeu o artigo. E uma tentativa de barganha se iniciou. O Sr. Cave foi até a porta da loja e a abriu. 5 libras é o meu preço, disse, como se quisesse se poupar de uma discussão sem proveito. Assim que o fez, o rosto de uma mulher apareceu acima da cortina da porta que dava para os fundos, olhando com curiosidade para os 2 fregueses. 5 libras é meu preço, repetiu o Sr. Cave com um tremor na voz. O jovem apenas observava o Sr. Cave com atenção, até que falou: dê a ele as 5 libras. O clérigo olhou para ele para garantir que estava falando sério. E então olhou para o Sr. Cave de novo, percebendo que seu rosto estava branco. Está muito caro, disse o clérigo, e mergulhando a mão no bolso, começou a contar seus recursos. Ele tinha menos de 1 libra e apelou a seu companheiro, que nem parecia ser íntimo. Isso deu ao Sr. Cave a oportunidade de reunir seus pensamentos e então começou a explicar de maneira agitada que o cristal não estava de fato à venda. Seus 2 clientes ficaram naturalmente surpresos com isso e perguntaram por que ele não havia dito isso antes de barganhar. O Sr. Cave ficou confuso, mas manteve sua história de que o cristal não estava mais à venda, pois um provável comprador já havia aparecido. Os 2, tratando esse comportamento como uma tentativa de aumentar ainda mais o preço,
começaram a se retirar da loja. Mas, nesse momento, a porta dos fundos se abriu e a dona de uma franja escura e olhos pequenos apareceu. Ela era uma mulher corpulenta de características grosseiras, mais jovem e muito maior que o Sr. Cave. Andava pesadamente, o seu rosto estava vermelho. "Esse cristal está à venda", ela disse, "e 5 libras é um preço bom o suficiente. Não sei o que está pensando, Cave, ao recusar a oferta dos cavalheiros." O Sr. Cave, muito perturbado pela interrupção, olhou para ela furiosamente por cima dos aros dos óculos e, sem muita confiança, afirmou seu direito de gerenciar seus negócios à sua maneira. Uma discussão se iniciou. Os 2 fregueses assistiram à cena com interesse e alguma diversão, ocasionalmente ajudando a Sra. Cave com sugestões. O Sr. Cave duramente insistiu em uma confusa e impossível história de que haviam perguntado pelo cristal naquela manhã, e sua agitação se tornou dolorosa. Mas ele manteve seu argumento com extraordinária persistência. Foi o jovem oriental que acabou com a curiosa controvérsia. Ele propôs que voltassem no prazo de 2 dias, dando assim ao suposto interessado uma chance justa. "E então devemos insistir", disse o clérigo. 5 libras. A Sra. Cave tomou a iniciativa de pedir desculpas pelo marido, explicando que ele, às vezes, era um pouco esquisito. E assim que os clientes saíram, o casal iniciou uma discussão sobre o incidente. A Sra. Cave falou com o marido com singular franqueza. O pobre homem, tremendo de emoção, se embaralhava entre as histórias, sustentando por um lado que havia outro cliente em vista e por outro que o cristal valia de fato umas 10 libras. "E por que pediu 5? Disse a esposa. "Deixe-me gerenciar meus negócios à minha maneira", repetiu o Sr. Cave. Ele vivia com os 2 filhos de sua esposa e no jantar daquela noite a transação voltou a ser discutida. Nenhum deles tinha uma boa opinião sobre os métodos de negócio do Sr. Cave e a sua última ação parecia uma loucura culminante. "Eu acho que ele já se recusou a vender esse cristal antes", disse o enteado, um garoto desajeitado de 18 anos. "Mais 5 libras", disse a enteada, uma jovem argumentativa de 26. As respostas do Sr. Cave eram miseráveis. Ele só conseguia murmurar algumas afirmações fracas sobre conhecer melhor seu próprio negócio. Eles o fizeram largar o jantar pela metade e sair para a loja com os ouvidos em chamas e lágrimas de irritação por trás dos óculos. Por que ele deixou o cristal na vitrine por tanto tempo? Que tolice! Essa era a maior preocupação em sua mente. Por um momento, não via como escapar da venda. Depois do jantar, seus enteados se arrumaram e saíram, enquanto sua esposa foi para o quarto refletir sobre a venda do cristal com um pouco de chá. O Sr. Cave voltou para a loja e ficou lá até tarde, supostamente preparando jardins ornamentais para os aquários, mas, na realidade, para um propósito privado que será melhor explicado posteriormente. No dia seguinte, a Sra. Cave descobriu que o cristal havia sido removido da vitrine e estava atrás de alguns livros velhos sobre pesca. Ela o colocou de volta em um local visível, mas não discutiu mais a respeito, debilitada por uma forte dor de cabeça. O Sr. Cave nem precisava ter uma dor de cabeça para decidir escapar de uma discussão. O dia seguiu de forma desagradável. O Sr. Cave estava ainda mais distraído que o habitual e incomumente irritável. À tarde, enquanto a esposa tirava seu costumeiro cochilo, ele removeu o cristal da vitrine. No dia seguinte, o Sr. Cave teve que entregar uma remessa de peixes para a dissecação em hospital da faculdade. Em sua ausência, a mente da Sra. Cave se voltou ao tema do cristal e aos melhores métodos de gastar suas 5 libras. Ela já havia planejado alguns expedientes muito agradáveis, como um vestido de seda verde e uma viagem a Richmond, quando um toque da campainha da porta da frente a convocou à loja. O cliente era um professor que
que veio reclamar da não entrega de certos sapos solicitados no dia anterior. A senhora Cave não aprovava esse ramo específico dos negócios de seu marido, e o cavalheiro, que a havia chamado em um tom um tanto agressivo, se retirou após uma breve troca de palavras inteiramente civis da parte dele. A visão da senhora Cave então naturalmente se voltou para a vitrine, já que o cristal era a garantia das 5 libras e de seus sonhos. Não foi diminuta sua surpresa ao notar a ausência. Ela foi para o local atrás do balcão onde o havia descoberto no dia anterior. Não o encontrou lá e imediatamente iniciou uma busca impaciente pela loja. Quando o Sr. Cave retornou de seus negócios com os peixes, por volta das 2 da tarde, encontrou a loja revirada e sua esposa irritada, de joelhos atrás do balcão, mexendo em seus materiais de taxidermia. Assim que ouviu o sino da loja anunciando sua entrada, ela se ergueu, vermelha e irritada, acusando-o de escondê-lo. Esconder o quê? Perguntou o Sr. Cave. O cristal! Ao ouvir isso, o Sr. Cave, aparentando surpresa, correu para a vitrine. Não está aqui? Ele perguntou. Grande pai, o que fizeram dele? Nesse momento, seu enteado entrou na loja pela porta dos fundos. Ele havia chegado pouco antes do Sr. Cave, soltando palavrões à torto e à direito. Ele estava estagiando no brick do final da rua e fazia as refeições em casa. Por isso, estava incomodado de não encontrar seu almoço preparado. Assim que ouviu sobre o sumiço do cristal, esqueceu-se da refeição e sua raiva se voltou da mãe para o padrasto. Suas primeiras suspeitas, é claro, eram de que ele o havia escondido. Mas o Sr. Cave negou veementemente saber do destino do objeto, oferecendo juramentos de sua palavra e, por fim, chegou ao ponto de acusar a esposa e o enteado de o terem roubado. Assim que iniciou uma discussão extremamente amarga e emotiva, que culminou com a Sra. Cave em um estado entre a histeria e o ódio, e fez com que o enteado chegasse meia hora atrasado no serviço. O Sr. Cave buscou na loja um refúgio das emoções de sua esposa. À noite, o assunto foi retomado com menos paixão e uma aura judicial, sob presidência da enteada. A janta foi infeliz e acabou em uma cena dolorosa. Finalmente, o Sr. Cave cedeu a uma irritação extrema e saiu batendo a porta com violência. O resto da família, discutindo o caso com a liberdade de sua ausência, revirou a casa em busca do cristal. No dia seguinte, os 2 clientes apareceram novamente. Foram atendidos por uma Sra. Cave quase em lágrimas. Ela deixou claro que ninguém podia imaginar tudo o que já tinha passado em seus muitos anos de casamento e deu também um relato deturpado do desaparecimento. O clérigo e o jovem trocaram um riso silencioso e disseram que o caso era muito extraordinário. Como a Sra. Cave parecia disposta a lhes contar toda a história de sua vida, eles se preparam para sair da loja. Nesse momento, a Sra. Cave, com um fio de esperança, pediu o endereço do clérigo, para que, caso obtivesse algo de Cave, pudesse avisá-lo. O endereço foi devidamente informado, mas posteriormente extraviado. A Sra. Cave não se lembra de nada sobre o assunto. Na noite daquele dia, os Caves pareciam ter esgotado suas emoções. O Sr. Cave, que havia saído à tarde, jantou em um isolamento sombrio, que para ele significava um contraste alegre perante a inflamada controvérsia dos dias anteriores. Durante algum tempo, a convivência foi difícil na casa dos Cave, mas nem o cristal, nem os clientes reapareceram. Agora, sem conversa fiada, devemos admitir que o Sr. Cave é um mentiroso. Ele sabia perfeitamente bem onde estava o cristal. Estava em um aparador, parcialmente coberto por um pano de veludo preto, ao lado de uma garrafa de uísque americano, nos aposentos do Sr. Jacob Weiss, professor no Hospital St. Catherine, na rua Westbourne. Vem do Sr. Weiss, inclusive, as informações sobre as quais essa narrativa se baseia.
Cave havia levado o cristal para o hospital dentro da sacola dos peixes e pressionou o jovem professor a guardá-lo para ele. O Sr. Wace, a princípio, teve dúvidas. Sua relação com Cave era peculiar. Ele gostava de personalidades incomuns e havia mais de uma vez convidado o velho para fumar e beber em seus aposentos, buscando entender suas visões bastante divertidas sobre a vida em geral e sobre sua esposa em particular. O Sr. Wace havia encontrado a Sra. Cave também nas ocasiões que o Sr. Cave não podia atendê-lo. Ele conhecia a constante interferência a qual Cave estava sujeito e, depois de ponderar a história judicialmente, decidiu dar um refúgio ao cristal. O Sr. Cave prometeu explicar melhor as razões de sua afeição pelo cristal em outro momento, mas falou claramente de ter visões nele. Ele ligou para o Sr. Wace na mesma noite. E então contou uma história complicada. O cristal, disse ele, chegou à sua posse com alguns objetos estranhos em uma venda casada de outro negociante de curiosidades. Sem saber qual seria seu valor, colocou o preço em menos de 1 libra. Ele ficou na vitrine por alguns meses e Cave estava pensando em reduzir o valor quando fez uma descoberta singular. Naquela época, sua saúde estava muito debilitada e deve-se ter em mente que durante toda essa experiência, sua condição física decaía e ele sofria bastante devido à negligência e aos maus tratos recebidos de sua esposa e enteados. Sua esposa era vaidosa, extravagante, insensível e tinha um gosto crescente por beber sozinha. Sua enteada era malvada e abusada, e seu enteado havia desenvolvido uma aversão violenta a ele, não perdendo chances de demonstrá-la. As exigências de seu negócio o pressionavam, e ao Sr. Wace parecia que ele não estava livre do ocasional abuso de substâncias. Cave havia iniciado sua vida em uma posição confortável e era um homem de aceitável educação, mas sofria por semanas a fio de melancolia e insônia. Com medo de perturbar a família, escapulia silenciosamente do lado de sua esposa quando os pensamentos se tornavam intoleráveis e passeava pela casa. Por volta das 3 da manhã de um dia de agosto, o acaso o levou à loja. O lugarzinho sujo estava incrivelmente escuro, exceto por um ponto onde se percebia um brilho incomum de luz. Ao se aproximar, ele descobriu ser o ovo de cristal que estava no canto do balcão próximo à vitrine. Um raio de luz fino atingia uma fenda nas persianas, colidindo com o objeto e preenchendo todo o seu interior. O Sr. Cave percebeu que isso não estava de acordo com as leis da óptica que conhecia desde a juventude. Ele compreendia que a luz poderia ser refratada pelo cristal e focalizada em seu interior, mas essa difusão abalou suas concepções da física. Aproximou-se do cristal, olhando-o e contornando-o, com um passageiro renascimento da curiosidade científica que havia, na juventude, determinado sua escolha profissional. Ficou surpreso ao descobrir que a luz não era estável, mas se contorcia na substância do ovo como se aquele objeto fosse uma esfera oca de algum vapor luminoso. Movendo-se para obter pontos de vista diferentes, de repente descobriu que havia se colocado entre o raio de luz e o cristal, e ele continuava luminoso. Atônito, o tirou do lugar e levou ao canto mais escuro da loja. O cristal permaneceu brilhante por cerca de 4 ou 5 minutos, até que sua luz desapareceu lentamente. Ele o colocou novamente na fina faixa de luz e sua luminosidade foi quase imediatamente restaurada. Até tal ponto, ao menos, o Sr. Wace foi capaz de confirmar a notável história do Sr. Cave. Ele mesmo havia repetidamente posto o cristal sob um raio de luz que tinha o diâmetro menor do que 1 milímetro,
E numa perfeita escuridão, como a produzida por um embrulho de veludo, o cristal aparentava estar, sem dúvida, levemente fosforescente. Parecia, contudo, que a luminosidade era de um tipo excepcional, que não era igualmente visível a todos os olhos. O Sr. Herbiner, cujo nome pode ser familiar ao leitor científico, por sua conexão ao Instituto Pasteur, não conseguia enxergar luz alguma. E a própria capacidade do Sr. Wace de apreciar o fenômeno estava fora de comparação à do Sr. Cave. Mesmo para o Sr. Cave, o poder variava consideravelmente. Sua visão era mais vívida durante estados de extrema fraqueza e fadiga. Desde o princípio, a luz do cristal exercia um curioso fascínio sobre o Sr. Cave. E é representativo da solidão de sua alma o fato de que preferiu não contar sobre suas curiosas observações a ser humano algum. Ele parecia viver em tal atmosfera de rancor mesquinho, que mesmo admitir a existência de um prazer seria arriscar a perda dele. Percebeu que, à medida que o amanhecer avançava, aumentava a quantidade de luz difusa e o cristal se tornava aparentemente não luminoso. Durante algum tempo, não conseguiu ver nada, exceto à noite, nos cantos escuros de sua loja. Então, lhe ocorreu usar um pano velho de veludo que tinha para exposição de uma coleção de minerais, e ao dobrá-lo e colocá-lo sobre a cabeça e as mãos, era possível ver o movimento luminoso dentro do cristal, mesmo durante o dia. Ele foi muito cauteloso para que não fosse descoberto pela esposa e praticou essa ocupação apenas à tarde, enquanto ela dormia no andar de cima. Então, um dia, girando o cristal em suas mãos, viu algo. Foi como um lampejo, logo desaparecendo, mas deu-lhe a impressão de, por um momento, ver um campo amplo e estranho. Ao movê-lo novamente, teve a mesma visão. A partir desse ponto, seria entediante e desnecessário explorar todas as fases da descoberta do Sr. Cave. Basta dizer que o efeito tinha sido esse: o cristal, colocado em um ângulo de 137 graus em relação à direção do raio iluminador, deu uma imagem clara e consistente de um campo peculiar. Não era como um sonho, produzia uma impressão definitiva da realidade, e quanto melhor a luz, mais real e sólida parecia. Era uma imagem em movimento, isto é, certos objetos se moviam nela, mas lentamente e de maneira ordenada, como coisas reais, e conforme a direção da iluminação e da visão mudava, a imagem mudava também. Deve ter sido, de fato, como olhar através de uma janela ovalada, virando-a para ter diferentes perspectivas. As declarações do Sr. Cave, o Sr. Wace me garantiu, eram extremamente circunstanciais e totalmente livres de qualquer daquela qualidade emocional que oculta impressões alucinatórias. Mas devemos lembrar que todos os esforços do Sr. Wace em ver como semelhante clareza na fraca opalescência do cristal foram fracassados, por mais que tentasse. A diferença na intensidade das impressões tidas pelos dois homens foi muito grande, e é plausível pensar que o que era uma visão para o Sr. Cave fosse apenas uma nebulosidade turva para o Sr. Wace. A vista, como descrita pelo Sr. Cave, era invariavelmente de uma extensa planície, e ele parecia estar sempre olhando-a de uma altura considerável, como se de uma torre ou mastro. A leste e a oeste, a planície era delimitada a uma distância remota por vastos penhascos, que o lembrava de algo que ele já tinha visto em fotos, mas em quais fotos? O Sr. Wace não soube precisar. Estes penhascos passavam para norte e sul. Ele podia determinar os pontos cardeais pelas estrelas visíveis à noite.
recuando em uma perspectiva quase ilimitada e desaparecendo nas brumas da distância antes de se encontrarem. Ele estava mais perto do conjunto de penhascos a leste. Na sua primeira visão, o sol estava nascendo sobre eles, e escuras sob a luz do sol e pálidas sob sua sombra, apareceram diversas formas que o Sr. Cave considerava serem pássaros. Uma vasta gama de edifícios estava espalhada abaixo dele. Parecia estar olhando-os de cima. Quando se aproximavam da borda borrada e refratada da imagem, ficavam indistintos. Havia também árvores de formas curiosas, de um verde musgoso e cinza delicado, ao longo de um canal largo e brilhante. Então, algo grande e de cores brilhantes voou pela imagem. Na primeira vez, o Sr. Cave viu essas imagens apenas em flashes, com suas mãos tremendo, a cabeça agitada e a visão indo e vindo, nebulosa e indistinta. A princípio, teve a maior dificuldade em encontrar a imagem novamente, uma vez perdida a direção. Sua próxima visão clara, que ocorreu cerca de uma semana após a primeira, o intervalo não produzindo nada além de vislumbres tentadores e uma experiência minimamente útil, mostrou-lhe a vista do vale. Ele era diferente, mas ele tinha uma impressão curiosa que suas observações subsequentes plenamente confirmaram, de que estava olhando o estranho mundo da mesma posição, embora sob ângulos diferentes. A longa fachada do grande edifício, cujo teto ele havia visto antes, agora recuava de perspectiva. Ele reconheceu esse teto. À frente da fachada havia um terraço de largas proporções e extraordinário comprimento que, no meio dele, em certos intervalos, erguiam-se mastros enormes, mas muito graciosos, carregando pequenos objetos brilhantes que refletiam o sol poente. A importância desses pequenos objetos não ocorreu ao Sr. Cave até certo tempo depois, enquanto descrevia a cena para o Sr. Wace. O terraço pendia sobre um bosque de vegetação graciosa, e além dela havia um amplo gramado no qual repousavam certas criaturas largas, na forma de besouros, mas incrivelmente maiores. Além desses, havia uma calçada ricamente decorada de pedra rosada e depois dela, alinhada a densas ervas daninhas vermelhas, e passando pelo vale exatamente paralelo aos penhascos distantes, havia uma vasta e espessa extensão de água cristalina. O céu parecia cheio de revoadas de pássaros, fazendo manobras em curvas imponentes. Do outro lado do rio havia uma multidão de edifícios esplêndidos, ricamente coloridos e reluzentes, com arabescos e facetas metálicas entre uma floresta de árvores musgosas e liquenosas. Subitamente, algo se agitou repetidas vezes na visão, como o bater de um leque ou de uma asa, ou um rosto, ou melhor, a parte superior de um rosto com olhos muito grandes, veio como se estivesse próximo dele ou do outro lado do cristal. O Sr. Cave ficou tão surpreso e estupefato com a realidade absoluta desses olhos, que afastou sua cabeça do cristal para olhar por trás dele. Ele estava tão absorto naquela visão que ficou bastante surpreso ao se encontrar na escuridão fria de sua lojinha, com o seu familiar odor de metil, mofo e decadência. Enquanto piscava, o cristal foi se apagando. Essas foram as primeiras impressões do Sr. Cave. A história é curiosamente direta e circunstancial. Desde o início, quando o vale brilhou momentaneamente em seus sentidos, sua imaginação foi estranhamente afetada, e então começou a apreciar os detalhes do cenário, sua admiração se tornando uma paixão. Ele seguiu seus negócios de maneira apática e distraída, pensando apenas no momento em que poderia voltar a assistir o cristal. Então, algumas semanas após sua primeira visão do vale, chegaram 2 clientes e com eles o estresse e a emoção de sua oferta e a precária fuga do cristal, como já contei. Agora,
Enquanto era o segredo do Sr. Cave, isso seguia como uma mera admiração, algo para se esgueirar secretamente e espiar, como uma criança espia um jardim proibido. Mas o Sr. Wace tem, como se preza um jovem investigador científico, uma mente particularmente lúcida e ordenada. Assim que o cristal e a história chegaram a ele, ao ver fosforescência com seus próprios olhos, havia-se assegurado de que havia certa evidência para as declarações do Sr. Cave, e passou a estudar a questão mais sistematicamente. O Sr. Cave estava extremamente ansioso em deleitar seus olhos neste país das maravilhas que via, e todas as noites ia lá das 8h30 às 10h30 e às vezes também durante o dia, na ausência do Sr. Wace. Nas tardes de domingo também ele ia. Desde o início, o Sr. Wace fez abundantes anotações, e foi devido ao seu método científico que a relação entre a direção da qual o raio inicial entrou no cristal e a orientação da imagem foi comprovada. Ao cobrir o cristal com uma caixa perfurada apenas com uma pequena abertura e substituir o pano velho por persianas beges, ele melhorou consideravelmente as condições das observações, de forma que em pouco tempo ambos pudessem examinar o vale na direção que desejassem. Assim, tendo aberto o caminho, podemos dar uma breve descrição desse mundo visionário dentro do cristal. Tudo foi observado pelo Sr. Cave, e o método de trabalho era, invariavelmente, ele assistindo o cristal e reportando o que via, enquanto o Sr. Wace, que havia aprendido o truque de escrever no escuro enquanto estudante, anotava o relato resumidamente. Quando o cristal desvanecia, era posto em sua caixa no local adequado e a luz era ligada novamente. O Sr. Wace fazia perguntas e sugeria observações que esclarecessem pontos complicados. Nada, de fato, poderia ter sido menos visionário e direto ao ponto. A atenção do Sr. Cave havia rapidamente se direcionado às criaturas parecidas com pássaros que ele havia visto tão abundantemente em suas visões anteriores. Suas primeiras impressões foram então corrigidas e ele considerou por um tempo que poderiam ser uma espécie de urna de morcegos. Depois pensou, por mais grotesco que fosse, que poderiam ser querubins. Suas cabeças eram redondas e curiosamente humanas, e foram os olhos de um deles que o haviam assustado em sua segunda observação. Eles tinham asas largas e prateadas, sem penas, brilhantes como as escamas de um peixe e com a mesma coloração sutil destes. Essas asas não foram desenvolvidas como as de pássaros ou morcegos, como percebeu o Sr. Wace. Eram suportadas por costelas curvas que irradiavam por todo o corpo. A melhor forma de expressar sua aparência parece ser um tipo de asa de borboleta, mas com costelas curvas. O corpo era pequeno, com 2 grupos de órgãos prênseis, como tentáculos logo abaixo da boca. Por incrível que parecesse ao Sr. Wace, eventualmente se tornou elementar presumir que essas eram as criaturas que possuíam os grandes edifícios quase humanos e um magnífico jardim que tornavam o amplo vale tão esplêndido. E o Sr. Cave percebeu que os prédios, entre outras peculiaridades, não tinham portas, mas grandes janelas circulares que se mantinham abertas, permitindo a saída e entrada das criaturas. Elas pousavam em seus tentáculos, dobrando as asas em uma espessura quase como de uma vara, e pulavam para o interior. Entre elas, contudo, havia uma multidão de criaturas aladas menores, como grandes libélulas, mariposas e besouros voadores, e através do relvado, gigantescos besouros terrestres de cores brilhantes rastejavam preguiçosamente para lá e para cá. Ademais, nas calçadas e terraços, criaturas de cabeças grandes, semelhantes a moscas, mas sem asas, eram visíveis pulando agitadas sobre um emaranhado de tentáculos que pareciam mãos. Já foram citados os objetos brilhantes que ficavam em mastros no terraço do prédio mais próximo.
Um dia o Sr. Cave notou, após observar muito fixamente um desses mastros, que o objeto brilhante de lá era um cristal exatamente como o seu. E um exame ainda mais cuidadoso o convenceu de que cada um dos mastros que eram visíveis, aproximadamente 20 deles, carregavam um objeto similar. Ocasionalmente, uma das grandes criaturas voadoras se agitava até um desses objetos, dobrando as asas e enrolando seus vários tentáculos em torno do mastro, se mantendo fixamente no cristal por um tempo, às vezes por até 15 minutos. Uma série de observações feitas por sugestão do Sr. Wace convenceu os dois observadores de que, no que dizia respeito a este mundo visionário, o cristal no qual eles espiavam ficava realmente no cume do mastro mais ao final do terraço, e que, em pelo menos uma ocasião, um desses habitantes desse outro mundo olhou para o rosto do Sr. Cave enquanto ele fazia essas observações. Sobre os fatos essenciais dessa história singular, já basta, a menos que consideremos tudo isso como fabricações da imaginação do Sr. Wace, temos que acreditar em uma dessas duas opções. Ou o cristal do Sr. Cave estava em dois mundos de uma só vez, e enquanto era movido em um destes se mantinha fixo no outro, o que parece absurdo, ou existia alguma relação peculiar de simpatia entre dois cristais, de forma que um estaria visível para o observante do outro e vice-versa. Até o momento, de fato, não sabemos de que maneira os cristais poderiam estar em contato, mas sabemos o suficiente para entender que a situação não é totalmente impossível. A opção dos cristais em sintonia foi o que ocorreu ao Sr. Wace, e para mim, pelo menos, parece extremamente plausível. Mas onde ficava esse outro mundo? Sobre isso também, a inteligência alerta do Sr. Wace rapidamente lançou luz. Após o pôr do sol, o céu escureceu rapidamente. Houve o breve intervalo de um crepúsculo e as estrelas brilharam. Elas eram reconhecidamente as mesmas que vemos aqui, dispostas nas mesmas constelações. O Sr. Cave reconheceu a Ursa Maior, as Pleiades, Aldebaran e Sírius. Dessa forma, o mundo deveria estar em algum lugar do nosso sistema solar e, no máximo, a apenas algumas centenas de milhões de quilômetros da Terra. Seguindo essa dica, o Sr. Wace percebeu que o céu da meia-noite era de um azul ainda mais escuro do que o nosso no inverno, e que o sol parecia um pouco menor. E havia duas pequenas luas, como a nossa, mas menores e com marcas bem diferentes. Uma delas se deslocava tão rapidamente que esse movimento era claramente visível quando se prestava atenção. Essas luas nunca estavam altas no céu, desapareciam assim que nasciam. Isso é, a cada revolução elas eram eclipsadas por estarem muito próximas ao planeta. E tudo isso corresponde perfeitamente, apesar do Sr. Cave não saber, às condições previstas em Marte. De fato, parece uma conclusão extremamente plausível que, olhando para esse cristal, o Sr. Cave realmente viu o planeta Marte e seus habitantes. E se esse for o caso, então a estrela que brilhava tão intensamente à noite era nada mais, nada menos do que a nossa própria Terra. Por um tempo, os marcianos, se eram mesmo marcianos, pareciam não saber das inspeções do Sr. Cave. Uma vez ou outra, algum espiava e saía rapidamente para outro mastro, como se a visão fosse insatisfatória. Durante esse período, o Sr. Cave conseguia assistir o proceder dessas criaturas aladas sem ser perturbado por suas atenções, e embora seu relatório seja vago e fragmentado, é de qualquer forma muito sugestivo. Imagine qual seria a impressão da humanidade que um observador marciano teria caso, após um difícil processo de preparação e com olhos fatigados, pudesse espiar Londres por cima da igreja de St. Martin por períodos de no máximo 4 minutos por vez.
O Sr. Cave não conseguia determinar se os marcianos alados eram os mesmos que pulavam pelas calçadas e terraços, e se esses últimos podiam colocar asas à vontade. Por várias vezes, ele viu bípedes desajeitados, vagamente similares a símios, brancos e parcialmente translúcidos, se alimentando entre árvores mugosas. Uma vez, alguns deles fugiram em um dos marcianos saltitantes, que conseguiu pegar um deles com seus tentáculos, e então a imagem desapareceu repentinamente, deixando o Sr. Cave atormentado no escuro. Outra vez, uma coisa vasta, que ele primeiro pensou ser algum inseto gigante, apareceu avançando ao longo da calçada ao lado do canal com extraordinária agilidade. À medida que se aproximava, o Sr. Cave percebeu que era um mecanismo de metal brilhante, de extraordinária complexidade, e então, quando olhou novamente, havia desaparecido. Após um tempo, o Sr. Wace ambicionou atrair a atenção dos marcianos. No encontro seguinte com os estranhos olhares, o Sr. Cave gritou e saiu correndo, e eles imediatamente ligaram as luzes e começaram a gesticular, sugerindo uma sinalização. Mas quando o Sr. Cave examinou o cristal novamente, o marciano havia partido. Dessa forma, as observações seguiram até o início de novembro, quando o Sr. Cave, sentindo que as suspeitas de sua família sobre o cristal haviam desaparecido, começou a trazê-lo para casa, para que, conforme a ocasião surgisse, ele pudesse se confortar com o que estava rapidamente se tornando a experiência mais significativa de toda a sua existência. Em dezembro, os serviços do Sr. Wace se tornaram exigentes e as sessões foram suspensas por uma semana. E então por 10, 11 dias, ele não tem certeza de quanto tempo se passou, em que não teve sinal de Cave. Ele então ficou ansioso por retornar às investigações e, como o estresse de seus trabalhos sazonais diminuiu, foi atrás do Sr. Cave. Na esquina, notou um pano preto na vitrine da loja de animais, e então outro na do sapateiro. A loja do Sr. Cave estava fechada. Ele bateu, e a porta foi aberta pelo enteado, vestido todo de preto. Ele imediatamente chamou a Sra. Cave, que estava, como o Sr. Wace não pôde deixar de notar, vestida com uma ampla vestimenta típica de uma viúva, em um modelo de baixa qualidade, mas imponente. Sem grandes surpresas, o Sr. Wace soube que Cave estava morto e já enterrado. Ela estava chorando, com a voz um pouco rouca. Havia acabado de voltar do cemitério. Sua mente parecia ocupada com suas próprias ideias e os bondosos detalhes fúnebres. Mas o Sr. Wace conseguiu finalmente descobrir as particularidades da morte de Cave. Ele havia sido encontrado morto em sua loja no início da manhã do dia seguinte à sua última visita ao Sr. Wace, com o cristal preso em suas mãos geladas. Seu rosto era sorridente, disse a Sra. Cave. E o tecido de veludo dos minerais estava no chão aos seus pés. Ele devia estar morto há 5 ou 6 horas quando foi encontrado. Isso foi um grande choque a Wace, que começou a se censurar amargamente por ter negligenciado os sintomas evidentes da debilitada saúde do velho. Mas seu pensamento mais urgente era o cristal. Ele buscou abordar o tópico com cautela, pois conhecia as peculiaridades da Sra. Cave. Ficou estupefato ao descobrir que havia sido vendido. O primeiro impulso dela, assim que o corpo do marido foi levado para o andar de cima, foi escrever para o clérigo louco que havia oferecido 5 libras pelo cristal, o informando de seu restabelecimento. Mas, após uma busca incessante acompanhada pela filha, convenceram-se de que havia perdido o endereço. Como não dispunham dos recursos necessários para enterrar Cave da forma elaborada que a dignidade de um habitante do seu bairro exigia, elas apelaram a um comerciante amigável de outro bairro. Ele gentilmente assumiu uma parte do estoque por um preço justo. O valor foi definido por ele mesmo,
e o ovo de cristal estava incluído em um de seus lotes. O Sr. Wace, após prestar as condolências adequadas, talvez de forma meio descuidada, correu para a loja do outro comerciante, mas lá descobriu que o ovo de cristal já havia sido vendido a um homem negro e alto vestido de cinza. É nesse ponto que os fatos dessa história curiosa, e para mim pelo menos muito sugestiva, chegam a um abrupto final. O comerciante não sabia dizer quem era o homem de cinza, nem o havia observado com atenção suficiente para descrevê-lo minuciosamente. Ele nem sabia para que lado a pessoa foi depois de deixar a loja. Por um tempo, o Sr. Wace permaneceu lá, testando a paciência do negociante com perguntas sem esperança, exalando sua própria frustração. E, finalmente, percebendo que tudo havia desaparecido de suas mãos, ele voltou a seus aposentos um pouco surpreso de encontrar suas anotações ainda tangíveis e visíveis sob sua mesa desarrumada. Seu aborrecimento e decepção eram, naturalmente, enormes. Ele fez uma segunda ligação, igualmente ineficaz, ao comerciante, e recorreu a anúncios em jornais que costumam ser lidos por colecionadores de quinquilharias. Escreveu também cartas ao Dale Chronicle e à Netre, mas ambos periódicos, suspeitando de uma farsa, pediram que reconsiderasse sua ação antes de serem impressos, e ele foi aconselhado de que tão estranha história, infelizmente tão carente de evidências comprobatórias, poderia manchar sua reputação de pesquisador. Além disso, as demandas de seu trabalho de fato eram urgentes. Assim, depois de mais ou menos um mês, exceto pelo lembrete ocasional a alguns revendedores, ele relutamente abandonou a busca pelo ovo de cristal. E até hoje, seu destino permanece desconhecido. Ele me conta, contudo, eu consigo acreditar, que por vezes tem surtos de entusiasmo nos quais abandona suas ocupações mais urgentes e retoma a busca. Se permanecerá ou não perdido para sempre, e quais são o seu material e sua origem, são questões igualmente especulativas até o momento. Se o comprador atual for um colecionador, seria de se esperar que as investigações do Sr. Wace o alcançassem através dos negociantes. Ele conseguiu encontrar o clérigo e o oriental do Sr. Cave. Ninguém menos que o reverendo James Parker e o jovem príncipe de Bosokane, em Java. Eu sou grato a eles por certos detalhes. A motivação do príncipe era simplesmente curiosidade e extravagância. Estava tão ávido pelo negócio porque Cave estava tão estranhamente relutante em vendê-lo. É possível que a atual compra fosse apenas uma casualidade, não sendo por um colecionador, e que o ovo de cristal possa, para todos os fins, estar nesse momento a uma quadra de mim, decorando uma sala ou servindo como peso de papel, com sua incrível função desconhecida. De fato, é em parte por essa possibilidade que eu desenvolvi essa narrativa de forma que possa ser lida por um comum leitor de ficção. Minhas próprias opiniões sobre o fato são praticamente idênticas às do Sr. Wace. Acredito que o cristal estava em um mastro de Marte e que o ovo de cristal do Sr. Cave, de alguma forma até o momento inexplicável, era conectado a ele. E ambos acreditamos que o cristal da Terra deve ter sido, possivelmente em algum passado remoto, enviado daquele planeta, de forma a dar aos marcianos uma visão das nossas ações. Possivelmente, os outros cristais nos mastros também estejam no nosso globo. Nenhuma teoria sobre alucinações explica suficientemente os fatos. E esse foi o Ovo de Cristal de H.G. Wells. Herbert George Wells. O Herbert, o Roberto. Não é Roberto, não é Roberto. Herbert.
Herbert. O que seria Herbert? Não Tipo, sei a Heriberto, tradução talvez. do- Heriberto no Brasil, eu acho. Uhum. Tá bom, então. Eu já conheci um Heriberto, Não sei quando porque a gente estudava fica- jornalismo, também A estudava. gente sempre fica traduzindo, né? O Edgar Allan Aí o Poe. George é Jorge mesmo, né? O Jorge é o Mas vamos Jorge. ao que interessa. O Ovo de Cristal, de H.G. Wells, então, é o pai um dos pais, né, da ficção científica ali, junto com o Júlio Verne, com a Mary Shelley. Chamam eles de Santíssima Trindade da ficção científica. Exatamente. Amazing. Muito bacana. E ele te leva, né, pra esse mundo, e é muito inerente, assim, aos contos do Wells acontecer isso de ter essa primeira ambientação, né, e daí depois ele começar a mostrar esses elementos que vem meio de surpresa, assim, né, você não tá esperando o que vai vir do outro lado, ele vai revelando algumas coisas, igual isso é muito palpável na Máquina do Tempo, né, que no primeiro romance dele, né, um dos mais famosos, A Máquina do Tempo. Eu lembro que quando você leu há alguns anos, você não parava de me comentar coisa. Tipo porque chato. os Horlicks... Tipo, Horlicks, né? recém-convertido, né? Qualquer nossa, porque coisa. tal coisa, blá blá blá. Nossa, legal. Mas é muito, muito legal que ele vai introduzindo, assim, aos poucos, esses pequenos mistérios, né? E você vai tentando deduzir, mas, né, quando chega o que tá acontecendo mesmo, nesse caso, era uma visão de Marte que eles tinham, né? Daí vem aquela surpresa, porque às vezes não é algo que você tá esperando. Na Máquina do Tempo é isso mais elevado ainda, porque você não tá esperando lá que aquilo vai acontecer. Eu posso falar? Um livro Pode, de a gente muitos tá anos aqui atrás. pra isso, né? Spoiler. Né, que ele chega no ano de 800 e não sei quantos mil lá, um ano 80 muito, mil muito e alguma longínquo, coisa. que é bem interessante, porque a Aham. maioria dos filmes que a gente vê, né, de futuro, assim, eles vão para o ano de 2001, né? Não 2001 vai de tão Cyberpunk. longe assim. Daí o De Volta pro Futuro também não vai tão longe, até a gente já passou o ano do De Volta pro Futuro, né, qual que é. Mas esse do H.G. Wells vai pra muito longe, né? E lá tem essas pessoas totalmente pacíficas, assim, e felizes, que depois ele descobre que são, Alimentos. entre aspas, ali o gado, né? É. Dos Warlocks que vivem no subterrâneo e sobem só agora pra você comer. falou certo o nome. Desculpa aí, leitor de ouvido, que eu falei errado. Então, fechando os parênteses, né? Eu Aham. vejo que aqui nesse Ovo de Cristal, ele também vai introduzindo pequenas coisas, né? Vai mostrando os edifícios, a vegetação, e você fica tentando, será que é o futuro? Será que é isso, né? Aham. Daí ele revela que é Marte. Muito bom. E aqui a gente tem Marte novamente. É legal falar que a gente tem uma sequência, porque o Ovo de Cristal veio um ano antes da Guerra dos Mundos. E legal. no Ovo de Cristal, disse que aqui ele antevê, ele já prepara, já descreve coisas que ele retoma na Guerra dos Mundos. Interessante. Então daí eles continuam explorando mais. Que a gente viu isso no texto do Bram Stoker, né? Que a gente fez o Hóspede De de Drácula, e daí depois, né, que veio... O Drácula que de veio Bram o Stoker, o Drácula. romance em si, né? Que muito legal. Parece que eles fazem esse teste, né? Ou aquela coisa, tipo, fez um curta-metragem e daí aquilo deu certo e transformou em filme, né? Que acontece meio que isso, né? O Guerra dos Mundos é considerado um romance, assim? Sim. É considerado, né? Um romance. Claro. Porque ele é um romance curtinho. Mas ter isso de ter esse teste primeiro, né? Aqui como um conto e depois vir como uma obra Mas eu não maior. vou usar o termo reciclar, porque na verdade não é isso que acontece. Porque Ele expande é reinventado. muito, né? Mas o que acontece, até em escritores que eu já entrevistei, eles dizem assim, que o personagem, quando ele surge na cabeça, ele continua vivendo na sua cabeça. Então eles desenvolvem o texto, a história, e eles continuam depois. A própria, né, vou falar aqui da Maria Valéria Rezende de novo. Todo A gente episódio. tem a Irene e o Sagui, que aparecem em umas 3 ou 4 histórias, em Sim, contos sim. e romances diferentes, né? Que é a prostituta Irene, que é o grande romance que ela protagonista é o Voo da Agora Vermelha, né? Mas tem outros contos, sim, que tem essa história do Sagui. O autor ele dá vida, né, pros personagens e esses personagens dão vazão, assim, a diversas coisas
que não refletem a opinião do autor, mas ganham vida por si só, né? Eu acho isso maravilhoso, porque passa a fazer parte da vida do leitor, né? A gente acompanha, de certa forma, o crescimento daquele personagem, né? As coisas pelas quais ele passou, e isso é muito legal. E aqui, em Ovo de Cristal, a gente tem um personagem... Eu fiquei com dó do Sr. Cave. Eu fiquei, assim... Zoado ali. Não é bem dó a palavra, mas, na verdade, assim, a gente vê que é um homem sofrido, desacreditado da família, né? A família não trata ele bem, ele tem enteados e a mulher que é mais nova que ele, então parece que não existe uma sintonia ali. Só que, Cave, né? A gente já tem um homem em si mesmado, né? Um homem fechado em si mesmo, como uma caverna mesmo, né? Ele meio que tá num lugar escuro, ele tá por ele mesmo. Tá escondido ali e é meio alheio, né? Essa vida aí que ele tem, né? Poderia o próprio encarar nome como ele evoca, né? tá fugindo indo pra essa caverna aí dele, se escondendo. Tem mais uma coisa, então, ele tá nessa loja dele, nessa loja de antiguidades, né? Então ele é um comerciante de antiguidades e é falado que a loja tem mofo, né? Enfim, tem o cheiro de velho, enfim, parece que parou no tempo, né? E tem essa situação nova que traz esse brilho no olhar, né, pra ele. E isso é muito legal, porque, assim, esse conto, ele não é curtinho, né? Ele ficou com uns 40 minutos, só que... Um pouco mais. Ele é muito envolvente. Eu achei, assim, surpreendente do começo ao fim. Muito curioso do começo ao fim. Ele fica... E ele te envolve emocionalmente ali a partir da metade também, né? Porque daí você vê esse outro lado e daí vê aquele outro amigo dele que vai fazer as pesquisas juntos, Waze. né? Sabe o que eu achei muito legal? Ele usou 4 letrinhas legal porque pro Cave e pro Waze. Ah, verdade. E tem sonoridade parecida, só, tipo, troca as letras de lugar, assim. É interessante, isso não tinha percebido. E eles fazem esse lance de olhar o cristal meio como se fosse uma coisa proibida, até, né? Parece que é algo que não pode ser, que eles fazem na surdina. E que só a gente tem o poder disso aqui, né? Tá em nossas mãos, então isso é bacana. Sim. Mas é um misterioso cristal, então, né? Essa estranha luminescência que começa a aparecer de dentro do cristal e ele começa a enxergar essas criaturas exóticas, esses cenários inimagináveis. Pra mim foi muito... brilhante, assim, pro cérebro, esse conto. E é bem... não é à toa que chamam ele de pai da ficção científica, né, também, porque ele te apresenta ali um mundo real, né, a princípio, assim como toda ficção científica ali. Que tem planícies, prédios. Aquele mundo... Mas até no começo, assim, até antes, não é um mundo extraordinário de forma alguma, né, até... Fala, você bem colocou ali da loja, né, que tinha mofo, estava abandonado e tudo mais, e é aquele mundo ordinário com pessoas ordinárias, né, e ele introduz esse elemento, assim, de ficção científica e, de certa forma, tenta provar aquilo dentro do mundo real mesmo. Então, isso que é muito interessante da ficção científica. Na Máquina do Tempo, ele faz isso com mais especificidade. Obrigado. E assim como o Júlio Verne, né, nos livros dele. E ele faz essas análises mais profundas. Aqui ele introduz, de certa forma, mas é aquela história, né, de você introduzir um conceito maluco, assim... que nesse caso é Marte, e você até fazer o leitor crer, né, que aquilo de certa forma tem o seu fundo de realidade, né? Então é muito legal isso que a ficção científica faz, né, de introduzir essa ficção, assim, e tentar provar por fatos científicos aquilo, né, como certo, como real. E isso é muito forte no Guerra dos Mundos, né? Que a gente já vai chegar. A gente já vai chegar na biografia e também vai justificar uma coisa em relação a isso que você acabou de falar, que é muito interessante. Mas essa história, ela é terceirizada. Por que dizer assim? Isso? Porque é narrado por um terceiro, né? Que está contando o que o Sr. Wace contou pra ele, né? O professor. Então, foi o Wace que contou, então, a visão de uma terceira pessoa, e é um narrador inominado, em nenhum momento ele fala, eu sou fulano de tal, eu vou contar a história. Não, ele só começa a contar, e no meio da história ele fala que o Cave é mentiroso, porque ele sabia onde o ovo estava, ou seja, ele estava com o Sr. Wace lá na prateleira tal, coberto de tal forma, e ele vai, então...
quando ele fala que ele é mentiroso, a gente já percebe que esse narrador, mesmo sendo de terceira pessoa, né, ele não viveu aquilo junto, mas é um narrador onisciente, ele sabia o que estava acontecendo, tanto é que ele julga o protagonista da história, né, o protagonista mor, assim. Muito interessante, eu não tinha parado pra pensar, você Sim. como escritora, né, já deve ficar prestando atenção nesses tipos de coisa, né, é o fulano que tá narrando, é essa pessoa, tá. Mas eu não tinha percebido que era alguém de fora, de certa forma eu internalizei até como se fosse o próprio autor, sabe, falando com o leitor diretamente, né, mas... É bem interessante esse jeito de colocar esse narrador de fora. Porque o autor, ele sempre cria um personagem pra narrar, né? Nunca o próprio autor narrando, né? Tanto é que é muito legal. Mas, então, a gente tem essa situação toda. E eu achei o texto muito curioso e ele tem alguns detalhes, assim, uns momentos bem importantes. Por exemplo, ele fala que no ângulo de 137 graus... Aí, a ficção científica. Dá pra ver tal coisa. Daí depois ele usa o número 4 em algum momento. E ele fala que o mesmo céu que ele enxerga dentro do ovo é a nossa constelação. Até ele cita, né? É o nosso sistema solar. Daí ele começa a rodear pra dizer que ele vai chegar em Marte, né? Até que depois ele escracha. É de Marte que eu tô falando, né? E isso eu achei interessante, porque não deixa o leitor naquela dúvida, né? Ou seja, ele queria, de fato, explorar esse texto de 1897, ele queria falar com todas as letras, eu vou falar de Marte. Ninguém tinha falado de Marte até então. Ninguém sabia que era um deserto, né? sem muita coisa pra ver. Vermelho. E não é só isso, ele foi muito visionário de falar do espaço em si, né? Então ele foi esse narrador espacial, né? Num tempo em que as pessoas ovacionavam a tecnologia, mas a gente já vai chegar lá na biografia. Só que o olhar dele não era tão favorável assim, né? Dizer que a tecnologia vai salvar o mundo. Pelo contrário, ele anteveu várias coisas que, de fato, a evolução tecnológica e a ciência trouxeram para nossa vida, como bomba atômica, né? Guerra entre países e outras coisas, mas... né, isso não tinha acontecido ainda. Daí me dá um medo, Lucas, quando eu vejo esse tipo de coisa, que em alguns momentos na obra do Júlio Verne a gente tem isso também. Né, que dentro da obra a gente tem antecipação de algo que vai acontecer muito tempo depois. Mas o fato curioso que eu quero trazer aqui é... mais uma vez, por coincidência do universo, nesta semana, a gente celebrou, então, 155 anos do H.G. Wells. Foi dia 21 de setembro que ele nasceu. Então, pra você que de repente chegou agora aqui no Leitura de Ouvido, a gente tem essa não sei a palavra... Sina. Não sei se é uma maldição, porque não é, porque é uma coisa legal. Não, uma bendição. Que a gente existe, será escolhe... aconteceu de a gente escolher vários textos do pra fazer no Leitura de Ouvido. E acontecer de ser aniversário de morte tá acontecendo aniversário de morte naquela semana que a gente tá lançando o episódio. Não, e é muito louco isso, porque eu gravei esse texto na semana anterior, era pra ser do episódio da semana passada, daí a gente falou, não, vamos deixar pra semana que vem. E a gente não percebeu que ia dar nessa coincidência do nascimento. Então é uma homenagem. Tem isso, a gente não combina, coisas que acontecem, e a gente vai compilar, né, por um episódio aí, todos que isso já aconteceu, né, pra gente provar aqui o que tá acontecendo, essa maluquice aí. Eu não sei a gente acontece. fez, então, 155 anos do nascimento do Orson Welles, e no mês passado, em agosto, a gente fez 75 anos da morte dele, né? Então, ele viveu 79 anos, e é muito legal, porque a gente tá no ano dos 5, né, em relação a esse autor, assim, o ano do nascimento e da morte. Mas, então, ele tirava as ideias pros seus textos, do exagero e da extrapolação do seu tempo. Então, se ovacionava essa coisa da tecnologia, e dali ele pegava, só que ele coloca assim, tá tudo bem, mas de repente algo pode atacar a Terra, né? E isso vai fazer com que o ser humano enxergue formas diferentes de viver. Posso contar uma historinha, assim, bem... Eu tô falando bastante, né? Pode contar. Tô empolgada. Conte, você tem
30 segundos. Não, quando eu estudava jornalismo, eu fiquei muito empolgada quando a professora de radiojornalismo colocou Guerra dos Mundos pra gente ouvir. Então, o que aconteceu? O Welles... Você quer entrar na biografia do... Não, eu só quero falar isso, que o Orson Welles, né, que era um jovem radialista nesse 23 anos. Em 1938, então ele dramatizou a Guerra dos Mundos nessa rádio nacional estadunidense. E a galera ficou louca, já tá dando 30 segundos, e saiu pra rua achando que realmente estavam sendo invadidos, né, por extraterrestres, né, que estavam sendo atacados. Então, isso a gente estuda em jornalismo, em comunicação social, e sempre vai estudar, nenhum jornalista vai se formar sem estudar isso, e é impressionante, porque a gente vê o poder da mídia acoplado, aquela palavra, à obra literária. Então, você quer entrar nesse lance da Guerra dos Mundos aí? Fechei. Deu mais, mas enfim. Você quer entrar na Guerra dos Mundos, então vamos falar sobre esse impacto que teve? Pode falar. Então, a Guerra dos Mundos, né, foi essa organização deles pegarem esse texto do H.G. Wells e para o Orson Welles dramatizar, né? E isso aconteceu na estação da CBS, que é da Columbia, né? A Columbia era, até hoje, né, uma grande empresa da comunicação, e aconteceu na rádio da CBS. E ali ele até avisa no broadcasting original, se você entrar no YouTube você vai encontrar ali, ele até avisa no começo, assim, isso é uma dramatização feita pelo grupo de teatro Mercury, e etc. Então tem esse aviso, só que as pessoas, né, ligavam o rádio... o ouvinte que liga o rádio depois, faz o quê? E ali tem, acho que é 1 hora de broadcasting, mais ou menos. E daí eles intercalavam com música do Chopin, e daí colocavam músicas no meio e tal. Só que, assim, o veículo de comunicação que tinha era o rádio, né? Então as pessoas escutavam todas as notícias dela pelo rádio e tudo mais. Daí, de repente, entra um cara ali, parecendo realmente o repórter da época, atuando como um repórter mesmo. E falando que no interior de Nova Jersey caiu um meteoro e começou a sair, né? Começou a sair os tripods, né? Que eram aqueles seres gigantescos, né? Que são assim os monstros, né? Ali da Guerra dos Mundos. E isso foi justamente como você falou, as pessoas foram saindo de casa e foram se assustando e é muito legal, você vai no YouTube ver os relatos das pessoas, e daí tem anos depois, assim, em 2005, por exemplo, o professor coloca, teve isso que aconteceu lá em 1938. 1938, que os marcianos invadiram a Terra e fizeram isso aqui, olha, aqui tem pra provar o broadcasting. E o professor foi lá e enganou todo mundo que aquilo tinha acontecido. Ainda hoje se engana. Hoje. Não, ou seja, é muito bem feito, né? Muito bem a atuação. O Orson Welles, ele tinha 23 anos ali na época, né? E ele tem uma cadência, né? A cadência de voz dele e a atuação vai muito além daquele tempo, assim. Ele já estava atuando num nível, assim, que né, poderia colocar ele num filme hoje, assim, que a atuação dele fica a par ali. Então é muito impressionante a atuação que ele faz e como todos os repórteres, né, e a equipe de som fez tudo isso pra fazer as pessoas acreditarem que era de verdade. Sabe que eu fico imaginando o pânico das pessoas, até porque era uma geração que vinha com os resquícios da Primeira Guerra Mundial e estava prestes a eclodir a Segunda. Então o mundo não estava legal, ok, tudo bem. Né? Então a gente teve a Primeira Guerra de 14 a 19 e a Segunda eclodiu em 39, foi até 45. Isso aqui foi um ano antes. Então eu fico imaginando, o mundo estava bagunçado, essa geração que ouviu em grande parte estava com essas sequelas da Primeira Guerra, e daí de repente tem esse pânico de uma invasão alienígena, né? E o Orson Welles... O Orson não, o H.G. Wells, é muito fácil confundir, né? O sobrenome é bem mesmo parecido, sobrenome. Só que do Orson tem um E a mais antes do S, né? Eles... Esqueci o que eu ia falar. Você tá falando da Guerra dos Mundos. Tava falando. Quis falar da letrinha, né? Diferente. Você quer ir pra biografia do Orson Welles? Depois do Orson Welles, não do H.G. Wells. Sim, lembrei. Eu ia dizer que ele foi o primeiro escritor que colocou seres
do mal atacando a Terra. Tipo, seres que vêm fazer o mal contra a humanidade. E isso foi muito aproveitado depois, está sendo aproveitado até hoje por diversas mídias, especialmente o cinema, né? A literatura, o cinema. E ele, assim, inspirou muitas pessoas que vieram depois. Muitos mesmo. Até a lista de pessoas que ele inspirou, assim, de escritores, enfim, é gigante, né? Eu tava vendo o Jorge Luis Borges, é um que se inspirou muito, inclusive ele tem uma lista lá, tem um nome da lista dele, mas que ele faz de todos esses escritores, né, que influenciaram ele demais, assim, e o H.G. Wells tá entre eles. Porque as distopias, elas ficaram muito fortes depois desse momento, assim, depois disso mesmo. E mais recentemente que eu estudei bastante, que foi uma das que se inspirou por ele, que é legal falar que é uma mulher, é Margaret Atwood, a canadense, né? Eu também então a distopia, o Conto da Aia, os Testamentos, né? Vem ali nessas distopias, vem na sombra também. É muito legal que é uma distopia, entre aspas, né? Claro, realista. Porque ele apresenta tudo de forma realista mesmo, sem fazer piada, né? Não é aquele ET cabeçudinho de verde, né? Que vem, eu vou conquistar a Terra. É umas máquinas reais mesmo, né? Ele coloca esse realismo, então é muito, muito distópico tudo. E o termo, inclusive, máquina do tempo, foi cunhado por ele, né? Time Machine. Veio dele, então esse termo não existia antes e a viagem no tempo era, eu acho que se não nada explorada, era muito pouco explorada, né, naquele tempo. E a gente tem pedidos de leitores de ouvido para trazer a máquina do tempo. A gente teve comentários recentemente ali no canal do YouTube. Eu não sei porque ele é um romance, né, na verdade. Eu fiz as contas, vai dar 1h30 mais, assim. Mas tem outros contos do H.G. Wells que são muito bons e a gente com certeza vai trazer ele de volta. Não significa que nunca traremos, mas, né, fiquem em stand-by aí. Vamos falar da biografia, então? Vamos lá. Nome completo, então, novamente. Herbert George Wells. Nasceu em 21 de setembro, né? Nasceu na Inglaterra e nasceu de uma família paupérrima. A família dele pobre, né? Só abrir um parênteses, é muito engraçado que eu fui ver uma entrevista com ele, que tem entrevistas no YouTube com ele. Que eu achei que ele tinha uma voz grossa, né? Ele tem uma voz assim, uma voz bem fininha, bem engraçada de ouvir ele, ouvir como é que é a voz dele. Então, se estiver curioso, você pode entrar, que é difícil a gente achar um autor que tenha vídeo, né? Do autor, assim, em domínio público já, né? Tanto tempo depois a gente consegue ter um resquício, não só a foto, né, ter ele falando, mas a gente tem um Machado de Assis no vídeo da entrevista, que legal que ia ser. É verdade. A Clarice Lispector deu uma única entrevista na vida toda dela e foi um pouquinho antes de morrer, em 1977. Deixou. Uma única, essa é muito, muito assistida, assim, é emblemática. Mas é bem legal mesmo isso, porque a gente escuta o próprio autor, né, contando, a gente sente como ele via e sentia o mundo, assim. É interessante. A gente passa até outra visão, né, pra obra. Muito interessante. Mas inclusive porque assim, os pais dele eram bem pobres, eram empregados, depois tiveram lojinhas pequenas, ele trabalhou nessas lojinhas, vendendo tecido junto, e até os 14 anos ele praticamente não teve educação séria nenhuma. A formação dele foi complementada pelas leituras que ele fazia. Então aí você já vê o dom que a pessoa já, né? Parece que vem com aquela predisposição. Eu até vi que ele teve um acidente, que ele quebrou a perna quando era criança e ele não tinha nada pra fazer, né? Tinha que ficar sentado, não podia brincar, e ele começou a ler os livros. Então não sei se isso também teve influência, né? E você descobriu quem ele lia? Eu vi que Lembra aí? Utopia. Ai... não vou lembrar. Dos autores. Não, mas com certeza ele leu todos os clássicos, né? Foi alguém que teve uma formação de leitura muito ampla, né? Pra ter criado tudo que ele criou. E, claro, também essa predisposição criativa da pessoa, né? E daí, então, aos 18, ele era tão aplicado que ele ganhou uma bolsa para estudar biologia, se formou bacharel em biologia, e as primeiras publicações do H.G. Wells foram livros didáticos. Ai, legal. Porque ele, como jornalista, então, daí já biólogo, ele colaborou com a revista Nature. É legal porque essa revista é citada nesse conto, O Ovo de Cristal. Lembra no final? E a Nature tá até hoje. Falei errado.
Acho que falei errado no conto também. Você nem me corrigiu. Eu não lembro que tinha essa revista. Mas ela é uma revista científica, né? Você viu como aqui ao vivo não tem corte. Eu não lembro que você tinha falado o nome da revista no conto. Mas enfim, agora foi. Tá lá. A revista Nature até hoje, né, é super conceituada. E ele foi um dos escritores ali da revista. Muito legal. E ele foi... Super científica, acadêmica. Sim, existe até hoje. Eu já li muitas reportagens de lá. E ele cita no texto dizendo assim, que se cogitou, né, levar o Wace, né, que é o professor, se cogitou levar essa história do ovo de cristal para a revista, mas aí ele recebeu respostas assim, tua reputação de cientista vai ser desacreditada com essa publicação desse tipo de coisa, você não pode provar nada, porque o ovo sumiu, né, o cara morreu, que era testemunha ocular, enfim, virou pó, né? Então ficou aquilo ali, tudo aquilo que aconteceu e é uma pena, né, ele ter morrido. Você gostava dele? Morreu feliz, morreu com um sorriso. Não, eu acho que ele foi abduzido, só ficou o corpo, mas a alma foi pra Marte. Pode ser que ele tá feliz lá pra Marte. Pode ser. Beleza, continuando aí. O que é muito legal é que, como ele teve esse escrito tão bem estruturado, né, em 4 anos ele publicou 4 livros e ganhou essa fama de escritor pra vida toda. A gente tem ali, tudo isso que a gente citou, A Guerra dos Mundos, O Homem Invisível, Máquina do Tempo, e tem aquele da Ilha também, que ele fala da questão genética, né? Ele antecipa essa coisa da sequenciamento do genoma, sim, sabe? Então o H.G. Wells, ele previu muita coisa ali nos textos. Eu até anotei, guerras com tanques, bombardeios aéreos, não tinha tido ainda no mundo, guerras nucleares, enciclopédia mundial. Ele foi o primeiro a citar a suposta Wikipedia, porque ele falou que pessoas do mundo inteiro iriam atualizar uma enciclopédia. A gente vai ter uma enciclopédia, né, que vai ser alimentada em tempo real e ser alimentada constantemente, né? Assim, pelo mundo inteiro. Então é louco, né? E isso é uma forma de você prever também a internet, né? Falam também que ele fez de certa forma isso, né? Que ele profetizou a internet e aí tá uma forma, né? Claro, de fazer essa grande rede de informação, né? Do mundo. E ele também foi pioneiro nesse tom pessimista, assim, enquanto o mundo inteiro, tecnologia, ciência, vai salvar a humanidade. Daqui a pouco vem um artigo que o H.G. Wells previu as dancinhas de TikTok. Um dia pessoas dançarão para as outras assistirem. Então, ele não era assim... tecnologia e ciência, ele mostrava o outro lado, isso aí pode se virar contra você, e ao ele fazer isso, ele fazia com que o ser humano olhasse para o humano, isso é muito legal, é a grande mensagem, o legado da vida dele, um deles é esse, né, de dizer que a humanidade pode viver melhor se preservar o próprio ser humano. Então... bem legal. Muito bacana. Eu adorei. Você quer trazer mais coisas? Não, é isso porque mesmo. E eu tô olhando o cronômetro, falta 1 minuto pra terminar. Não, eu ia dizer que ao ele fazer isso, a gente volta à ideia da gênese, que é o ovo. E a gente tá aqui com o ovo de cristal. Então, tchan. Quem veio primeiro? O ovo? Ou a galinha? De cristal ou a galinha de cristal? Quem que botou esse ovo de cristal? Deve ter sido uma galinha de Marte. Viu, mas eu acho que você vai ter que parar e pôr pra gravar de novo. Não, tem 1 minuto ainda, a gente consegue terminar em 1 minuto. Então nós temos os nossos apoiadores aqui do Leitura de Ouvido. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido para nos apoiar e nos fazer crescer ainda mais, fazer esse podcast ir para muitas pessoas. A gente precisa muito de você, cada vez mais. Isso, compartilhe com todo mundo desse mundo. E um abraço para Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Denis Roberto da Silva Petuco, Kênia Garcia Bento Torquato, Letícia Lemos Grit, Lilian Rinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado a você que está aqui com a gente até agora. E a gente te vê na próxima leitura. Ainda sobrou alguns segundos ali. Vamos ficar falando até terminar. 10 segundos. Vamos ficar falando até terminar. Não, é muito importante realmente. Apoia.se/leitura de ouvido. Sua vida vai mudar quando você estiver com a gente. Aí, agora acabou.